Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Elias Souza. É um prazer ter você aqui. Se não é inscrito, já se inscreva, deixe seu like. E olha só, o assunto de hoje é sobre o descontrole emocional. Nós iremos falar sobre o repórter Ben Mendes, da Ben Mendes TV. E você vai entender melhor no decorrer do vídeo onde eu quero chegar com esse assunto. Mas a pergunta é: Ben Mendes perdeu o controle emocional? Quer saber mais? Então, vem comigo. Para quem não conhece o Ben Mendes, eu estou colocando a foto dele aí na tela, é um repórter. Olha só, um repórter, um cara já muito famoso aí nas redes sociais. Eu conheço o Ben Mendes já há alguns anos. E olha só, eu acompanho o trabalho dele há alguns anos. E o Ben Mendes, eu posso dizer, pelo que eu conheço das redes sociais, é um cara muito justo. É um cara que corre muito atrás de ajudar as pessoas na defesa do consumidor. Se você quiser conhecer melhor o trabalho dele, vai lá no canal dele, Ben Mendes TV. E você vai ver que tem muitas reportagens boas, muitas reportagens para quem gosta aí deste conteúdo. Eu sempre gostei, né? Eu sempre assisti ali o Celso Russomano, aí depois veio o Ben Mendes, que é da minha terra, né? Mineiro como eu, e eu me apaixonei pelo canal do cara. O cara só faz reportagens top. Então você que aí não segue o Ben Mendes, vai lá e segue que você vai gostar. Mas olha só, esses dias agora, o Ben Mendes, ele se meteu aí em uma confusão. E nessa confusão, o pós-confusão, ele mesmo veio a público e gravou um vídeo, está lá no canal dele, pedindo desculpas. Desculpas assim, né? Entre aspas, ele confessando e dizendo que ele errou. Sim, isso aí é louvável. Uma pessoa quando vem a público e diz eu errei, essa pessoa tem que estar imbuída de muita humildade, de muita vontade de não fazer o errado. E olha só, como vocês sabem e me acompanham aqui, este canal não é um canal de cunho religioso, mas o Ben Mendes, lá no seu relato, ele diz que depois que teve lá a confusão que eu vou narrar para vocês aqui, ele conversando com alguém que ajuda ele, um conselheiro espiritual, ele resolveu fazer o vídeo falando que ele errou. E realmente ele foi muito humilde nisso e como cristão eu entendi bem a parte dele ali, quando ele disse que um cristão não poderia ter agido como ele agiu. Tudo bem, mas vamos lá ao contexto disso tudo e você vai entender o que tem a ver esta reportagem, o fato que aconteceu ali com Ben Mendes, com as questões emocionais. O Ben Mendes estava com seu filho, um filho de 5 anos, no carro, e ele foi passar em um cruzamento e veio um motoboy, tá? E avançou ali o cruzamento e começou um bate-boca. Nesse bate-boca ali, diante dos relatos que eu tenho acompanhado aí na mídia, um começou a filmar o outro e teve trocas de ofensas de ambos, a ponto do repórter Ben Mendes, ele saiu do seu carro e foi lá enfrentar o motoboy. Tá? Foi uma atitude pensada, foi uma atitude de descontrole emocional. Eis o X da questão. Mas antes de fazer essa análise aí, eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu, Elias, eu amo motos. Amo motos. Desde a minha infância, eu sempre gostei de patinete, bicicleta, tudo que tinha duas rodas. E depois que eu cresci, fui para as motos. Para vocês terem ideia, hoje, né, gravando esse vídeo, eu posso dizer para você que eu nem dirijo carro. Quem dirige na minha casa é minha esposa. Eu ainda não tenho a CNH para poder dirigir carro. Eu apenas piloto moto, de tão apaixonado que eu sou por motos. Só que tem um detalhe, eu já trabalhei também na rua. Não era como motoboy, mas eu andava o dia inteiro na rua fazendo cobranças jurídicas. Eu trabalhava num escritório onde fazia cobranças de empresas. Então eu andava Belo Horizonte, Betim, que é a cidade onde Ben Mendes reside, as cidades ali da região metropolitana de Belo Horizonte, eu andei praticamente todas de moto. E tem um detalhe, o trânsito não é fácil para quem está de moto. No entanto, eu vi, não estou indo contra os motociclistas,
os motoboys, não estou indo contra, mas eu vi muitas imprudências das pessoas que estão fazendo entregas, estão no corre ali, e culpa, muitas das vezes disso aí, é o patrão. O patrão determina ali para aquele motoboy, ó, você tem que entregar XX em um prazo tal. Ou então ele é comissionado. Então ele tem que sair correndo pelo trânsito e às vezes não observa as leis de trânsito como deveria de observar. Essa é uma realidade. Corta no meio dos carros com imprudência e isso pode acarretar em acidentes. Briga de trânsitos, eu vi demais em Belo Horizonte, de motoqueiros, né? E quando um começava a brigar, parava aquele monte e virava aquela confusão. Eu, pessoalmente, nunca concordei com isso, eu ficava um pouco mais alheio. Não estou dizendo que eu era santo no trânsito pilotando moto. Só para vocês terem ideia, nessa época que eu trabalhava no trânsito aí de moto, teve uma parte de Belo Horizonte, ali perto do anel rodoviário, que eu estava descendo uma rua e veio um carro e passou por mim numa velocidade muito grande, eu até balancei na moto. E eu comecei a buzinar, comecei a xingar, gritei, e ele teve que reduzir porque tinha uma curva, né? E quando ele reduziu, eu continuei gritando. O camarada do carro, ele atravessou o carro ali na rua. Era uma rua mais estreita, e ele atravessou e desceu ali de dentro do carro 4 homens. Os camaradas fortes, altos, né? E eu tive que parar também. Eles queriam me bater, me agredir. Por quê? Eu xinguei muito, eu buzinei muito atrás deles. Isso foi o quê? Um descontrole emocional de quem? Do Elias. Do Elias. E deles também. Porque eles poderiam falar assim, esse é um maluco que está aí nessa moto, eu vou embora. Mas eles pararam para arrumar a confusão. Se eles estivessem armados, poderiam ter tirado a minha vida, ou até mesmo me agredido ali fisicamente. O que eu fiz? Eu tive que voltar na contramão para não ser agredido. Descontrole emocional do Elias. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, sobre o fato, pelo que eu vi, é só a minha opinião, e tem testemunhas ali, o próprio Ben Mendes lá no canal dele mostra pessoas falando que a preferência era do Ben Mendes. Então a preferência era do Ben Mendes, o motoboy achou ruim de ter feito errado. Né? Ele tinha que ter ficado na humildade, calado. Eu vi até um comentário de alguém falando assim, lá no vídeo, eu trabalho na rua e para não arrumar confusão, eu fico engolindo as coisas, eu fecho a minha boca para não entrar em confusão. No mundo que nós vivemos é o melhor. É o melhor. Mas vamos aí a alguns pontos. Olha só, o Ben Mendes, ele estava com o filho dele, o filho, 5 anos, a quem ele está tentando passar uma educação, dar um exemplo para aquele filho. E tem o detalhe, ele é o protetor daquele filho. Quando acontece isso, a pessoa, o emocional dela se altera muito. Não é só por ele, não é só pela afronta que ele está sofrendo, mas é o instinto protetor de pai. O instinto protetor de pai pode fazer a pessoa perder a razão. A vontade ali de proteger o filho pode fazer perder a razão. E o Ben Mendes ali naquele momento não deu tempo dele raciocinar muito. Não deu tempo, porque ele estava preocupado com o filho, preocupado que poderia ter acontecido um acidente. Eu sei, você que está assistindo deve estar pensando, Elias, você está defendendo o Ben Mendes. Olha só, estou vendo o que está na mídia aí, pelas palavras do próprio Ben Mendes e pelos vídeos, tá? Que realmente foi uma atitude de um pai. Um dia desses eu vi aí nas redes sociais um vídeo que eu condeno esse vídeo. Por quê? Um pai, ele saiu correndo ali, parece que era uma apresentação de crianças, talvez você tenha visto, e ele foi lá, empurrou uma criancinha, que parece que tinha 5 ou 6 anos, e ficou colocando o dedo assim na cara da criança, brigando com a criança. Aí veio outros pais lá e bateram naquele homem. Por quê? Ele foi fazer isso com uma criança. Ele perdeu o controle. Tem justificativa? Não, não tem. Né? Agredir uma criança desse jeito não tem justificativa. Mas se fôssemos olhar por um outro lado, ele alega, tá? Esse agressor, ele alega que o filho dele sofria bullying o tempo inteiro ali na escola por aquele menino. Qual que seria a atitude correta? Chamar os pais, conversar com os pais. Chamar a diretora da escola e conversar com a diretora da escola. Só que aquele pai ali naquele momento, vendo as coisas acontecerem, ele perdeu o controle emocional e partiu para cima da criança.
um ato que merece ser punido, muito bem punido aí pela justiça, porque com criança você não faz isso, ainda mais com criança que não é sua, filho de outra pessoa. Mas não estou justificando aqui a atitude desse pai, mas pela proteção do filho, às vezes os pais perdem o controle emocional. E foi o que aconteceu com Ben Mendes. Pela proteção do filho, no calor daquela emoção toda ali, ele perdeu o controle. Ele poderia simplesmente continuar filmando, vendo a atitude daquele motoboy ali, né? E ficar numa boa, na tranquilidade. Mas aí entra a questão da proteção. O protetor, ele tem que defender aquela criança. Eu sou pai, eu tenho um filho de 8 anos. Quando eu vejo alguma coisa contra o meu filho, me dá sim uma vontade de proteção, uma vontade de fazer alguma coisa. Isso é natural de todos os pais, de todas as mães, tá? No entanto, nós temos que ter esse controle emocional. Eu até recomendo aí, né, o nosso amigo Ben Mendes fazer terapia. E Ben Mendes, eu recomendo você fazer essa terapia aqui, ó, TRG, que é terapia de reprocessamento generativo. Vai te deixar mais calmo, mais tranquilo e vai deixar você raciocinar melhor, tá? Nas reportagens eu vejo que você é bem firme, você é bem contundente ali e o público gosta, né? Você sabe disso. Mas nem sempre é bom estar com estopim ali, né, a ponto de explodir. E olha só, meus amigos, o Ben Mendes, ele já foi agredido. Sim, ele já foi agredido em uma reportagem. Se você for ver lá no canal dele, você vai ver que teve um empresário aí que agrediu o Ben Mendes. Já teve tentativas de agressões ao Ben Mendes e à sua equipe. Várias vezes. Eu que acompanho ele e assisto todos os vídeos dele aqui em casa, só para vocês terem ideia, eu e minha esposa, todos os dias nós entramos no canal do Ben Mendes para ver se tem vídeo novo e nós sentamos ali, ficamos às vezes 1 hora, 1 hora e meia assistindo um vídeo dele, porque nós gostamos da defesa do consumidor. Tá bom, mas olha só, precisa, viu, Ben Mendes, desse controle. Vem fazer terapia comigo, Ben Mendes, vou ter o maior prazer em te ajudar. Mas olha só, e a questão do motoboy? O motoboy alega, né, que não foi nada daquilo ali que estava acontecendo, que o Ben Mendes foi agressivo, e quando o motoboy viu que o Ben Mendes era um cara famoso, ele começou a filmar, começou a falar algumas coisas. O Ben Mendes alega que o motoboy mudou a sua postura depois que ele começou a filmar, quando começou a ver que era um famoso, tá? Isso aí são versões, né? E você pode ver que os dois estavam no descontrole emocional. Tudo isso poderia ter sido evitado. Essa que é a verdade. Mas tem uma notícia não muito alegre, um pouco triste, né? Esse mesmo motoqueiro aí, o motoboy, ele sofreu uma tentativa de homicídio, tá? Está isso na mídia de Betim. Tem alguma coisa a ver com Ben Mendes? O Elias, eu acredito que não tenha nada a ver, porque pode ter sido uma coincidência. Algumas pessoas eu vi colocando no comentário, pois é, o camarada já teve um problema lá com o Ben Mendes, o Ben Mendes só filmou, teve aquela discussão entre os dois ali, mas provavelmente ele já era assim no trânsito, naquela correria, aquela confusão. E pelo relato dele, desse motoboy, eu ouvi, né, alguns áudios de um canal que iria entrevistá-lo, ele dizendo lá que ele também não acreditava que tinha alguma coisa a ver com o Ben Mendes, tá? Então, mas ele se meteu em uma outra confusão. Isso aí é ruim, né, amigo? Porque isso vai depor contra você, que talvez você está um pouco estressado no trânsito. E eu também te convido a fazer terapia, a terapia TRG, para você dar uma acalmada, tranquilizar no trânsito, mesmo que você levar uma fechada, você estiver certo, você vai manter o controle, o equilíbrio emocional. Todos nós precisamos desse equilíbrio. Qualquer um de você que está me assistindo aí, entra no Google e digita crimes cometidos no trânsito. Você vai ver que tem muita coisa, centenas de milhares de crimes cometidos no trânsito, brigas, pessoas tirando a vida da outra. Então esse controle emocional, ele precisa ter de todas as pessoas. Então você que está no trânsito todos os dias aí trabalhando como motoboy, levando o sustento para a sua família. E olha só, eu acho, é a minha opinião, a profissão de motoboy deveria ser mais valorizada. Deveriam dar mais condições de trabalho para eles. Essas comissões aí dessas grandes empresas que entrega aí essas comidas, essas coisas, deveriam baixar um pouco a bola e não cobrar tanto
deles, aumentar as comissões, dar condições de trabalho, porque eles andam no trânsito desse jeito aí, é porque eles têm que sustentar a família também. Mas todos precisam de controle emocional, tanto o Ben Mendes como o motoboy, ou todos os motoboys aí, né? Eu vi também essa semana uma notícia lá do repórter, né, da Band empurrando a repórter da Record, né? E também eu achei isso desnecessário. As pessoas estão muito agitadas, estão perdendo o controle muito fácil. Precisam fazer terapia. Sim, faça terapia. Entre em contato aí comigo, tá? A equipe do Ben Mendes, ou o próprio Ben Mendes, o motoboy, as pessoas que querem fazer terapia, que nós vamos conversar. Eu vou apresentar para vocês aí a terapia TRG e vocês vão ver que muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar aí na sua vida através da terapia. Controle emocional é tudo, em todas as partes da vida. Seja no trânsito, seja lá na sua empresa, na escola, na faculdade, dentro de casa, o controle emocional precisa ser exercido. Então, fica aqui o meu apelo. Você que está no trânsito, se cuide, tome cuidado. A sua vida vale muito, muito mesmo. E, Ben Mendes, continua seu fã, continua aí te acompanhando. Em partes aí eu entendo a sua atitude como pai, tá bom? Não estou falando para você como repórter ou como ali o dono do canal Ben Mendes TV, mas sim como pai eu te entendo. Você que está no trânsito aí, o nosso motoboy aí que envolveu nessa confusão, eu também te entendo, meu amigo. É difícil, não é fácil correr atrás do ganha-pão no trânsito, aquela coisa toda. Não é fácil. Todos nós precisamos de terapia. Então, fica meu apelo aqui para você. Pare de sobreviver, venha viver fazendo TRG. Até o próximo vídeo e um forte abraço.